Olá, como vai? Tudo bem contigo? Hoje eu quero compartilhar com você uma perspectiva que eu considero muito provável nesse SISU de 2021. Falo aqui da quase inevitável queda nas notas de corte em grande parte dos cursos com vagas disponíveis aí para ingresso em 2021, tá? Por que eu estou mencionando isso? Alguns fatores eu quero mostrar para vocês porque eu chego a essa conclusão. Primeiro de tudo, vamos pensar em termos de abstenção. O Enem 2020, em função da pandemia da Covid-19, ele teve uma série de percalços. Um deles foi o atraso na realização das provas. E isso certamente afetou a preparação de muitos candidatos. Com certeza, grande parte dos candidatos, especialmente pessoas em condições socioeconômicas menos favoráveis, saiu prejudicada em relação a isso. Quem provavelmente conseguiu se manter aí mais competitivo são pessoas com uma condição socioeconômica melhor, né? Então, nisso daí já acontece inevitavelmente um grande filtro, uma grande seleção aí, só pelo fato de ter condições adequadas de fazer a prova. Esse já é um ponto. O segundo ponto é o fato da gente ter índices de abstenção muito elevados. A abstenção na prova de 2020, que na verdade só foi feita em 2021, ficou acima de 50%. Isso é muito elevado, ou seja, mais da metade das pessoas que se inscreveu para fazer a prova acabou não fazendo a prova. Isso obviamente vai interferir nas notas finais observadas aí para o ingresso aí nos diferentes cursos de ensino superior nas mais variadas instituições federais do Brasil. Então acho que esse é um ponto importante, ok? Além dessa perspectiva aí um pouco mais intuitiva, né, eu também resolvi pegar uns dados só para tirar uma curiosidade. Né? Então vamos lá, o que eu fiz aqui? Só mostrar para vocês um ponto interessante. Primeiro eu busquei esse histórico aqui, isso estava no site do INEP, tá? O histórico de abstenção aí em anos anteriores. Então percebam aqui, 2019, 18, 17, a abstenção girava em torno de 23%, quando muito alta chegava a 30%. Né? Isso no primeiro dia, a ausência aí no segundo dia, 27, 29, quando muito alta, 34%, né? Mas enfim, nunca chegava nem próximo de 40%. Você pensar que o Enem 2020 teve uma abstenção superior a 50, né, é muita coisa. Então isso com certeza vai influenciar muito aí no resultado final que a gente vai ver para as notas de corte. Então esse é um ponto que eu queria mostrar. Um outro ponto que eu fiz aqui é uma simulação muito simples, tá? A ideia aqui não é ser preciso, extremamente assertivo, mas é perceber alguma tendência, né? Ver se de fato a minha perspectiva ela pode talvez vir a se confirmar. E pelo que eu vi, parece que sim. Parece que a tendência é que isso aconteça, ou seja, as notas de corte venham a ser menores nesse SISU de 2021, referente à prova do Enem de 2020. Então aqui eu fiz duas simulações, duas correlações relativamente simples. Eu fiz uma correlação entre a nota de corte e o número de abstenção. Tá? Aqui eu usei como exemplo o caso para ingresso no curso de medicina da UFRJ, tá? Pensando em ampla concorrência. Eu não fiz várias e várias e várias simulações em muitos cenários de sentido de cota, enfim, porque isso ficaria exaustivo até para fazer o vídeo que não seria tão agradável, então tentando ser mais objetivo. Mas de qualquer forma, o que eu pude perceber? Eu fiz dois tipos de correlação. Tentei ver se existe alguma correlação entre a nota de corte observada e a abstenção, e também correlação entre a nota de corte e o número de inscritos. Grosso modo, o que a gente percebeu aqui? Tá? Correlação é um índice que varia de -1 a +1. Tá? Quando a gente tem correlação próxima de zero, significa que dois dados, a princípio, não têm uma relação matemática de proximidade aí na variação um com o outro. Ou seja, dá mais ou menos para a gente pensar que a mudança de um dado não tem muita relação com a mudança do outro. Nesse caso aqui, a gente não viu uma correlação tão próxima de zero. A gente viu uma correlação aqui se afastando um pouco de zero, então dá para imaginar aí que tem alguma coisa. Então, primeiro, correlação entre a nota de corte e a abstenção. Aqui a gente viu um valor de correlação negativa, correlação linear negativa. O que isso significa? Significa que a gente tem aqui uma correlação inversa. Ou seja, quando o número de alguma coisa aumenta, o comportamento do outro conjunto numérico tende a diminuir. Né? Então, por exemplo, quando, aqui no caso, a abstenção, por exemplo, aumenta, o que tende a acontecer com a nota de corte? Tende a diminuir. Tá? É uma correlação inversa. Tá? É uma relação inversamente proporcional. Só um ponto importante, é que eu não estou falando de relação de causa e efeito. Tá? Eu não estou falando que abstenção maior causa necessariamente menores notas de corte. Isso não é uma relação de causa e efeito. Isso é uma verificação matemática de comportamento entre duas bases de dados. Aqui eu estou trabalhando com uma base de dados pequena, mas só para ter uma ideia aí se o que eu penso tem algum fundamento. Tá? E a princípio parece que sim, tem algum fundamento. Tá? Então, ao ver essa correlação inversa aqui, essa correlação negativa, então dá para supor, dá para pensar que sim, é provável, talvez, a gente observe o fato de termos uma abstenção maior, provavelmente a nota de corte acabe sendo menor. O quanto a nota de corte deve cair, isso depende de muitos fatores. Né? Depende de qual curso, que tipo de concorrência a gente está falando, enfim. Mas, grosso modo, de um modo geral, eu particularmente apostaria que as notas de corte vão cair. Tá? Na grande maioria dos cursos, obviamente alguns cursos vão cair mais, outros menos, mas eu apostaria que na grande maioria dos cursos as notas de corte para o SISU 2021 vão cair. Tá?
Aí, só por curiosidade, eu fiz uma outra correlação aqui, para ver se a nota de corte ela é influenciada com relação ao número de inscritos. Ou seja, se tem mais inscritos ou menos inscritos, isso pode influenciar na nota de corte. Tá? E aí, pelo que eu vi aqui, aí sim, agora a gente já tem uma correlação direta, não é negativa. É uma correlação positiva, uma correlação mais suave do que a observada anteriormente, ou seja, uma correlação menos influente do que a observada no outro caso. Mas, grosso modo, isso aqui daria para a gente pensar mais ou menos o seguinte: pode-se dizer, em linhas gerais, que se tem mais inscritos no Enem, é possível imaginar aí que talvez a nota de corte cresça. Mais gente fazendo a prova, inevitavelmente a pontuação de corte pode vir a crescer. Tá? Enfim, mas o mais importante que eu quero que você preste atenção é nessa correlação inversa aqui, entre a nota de corte e a abstenção. Então, lembrando, a abstenção muito elevada pode ser um indício interessante aí de que a gente tem uma nota de corte menor, tá bom? Então pensa nisso, eu acredito fortemente que isso vai acontecer. Agora, deixa eu só fazer uma explicação que eu também acho prudente. Né, aqui eu fiz uma simulação em relação à medicina na UFRJ. Vamos pensar o seguinte: quem provavelmente foi mais afetado pela pandemia, né, e talvez teve mais dificuldade para fazer a prova do Enem? Eu poderia indicar aí que são pessoas de uma classe socioeconômica com menos benefícios, né? Ou seja, pessoas mais pobres ou até mesmo classe média. Né? Classe média alta, acredito que tenha sido muito pouco influenciada. Então, de um modo geral, vamos pensar que eu apostaria, eu acredito que as notas de corte elas devem cair mais em cursos que sejam menos concorridos. Né? Então, por exemplo, eu particularmente acredito que as notas de corte vão cair mais em instituições de ensino que estejam no interior. Tá? Eu acredito que as notas de corte vão cair mais em cursos que têm uma concorrência já naturalmente menor. Né? Então, vamos supor aí serviço social, pedagogia, até outros cursos um pouco mais concorridos, mas que às vezes não são tão concorridos quanto, por exemplo, medicina. Tá? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: é pouco provável que alguém que esteja se preparando seriamente para a medicina, estudando que nem um louco para passar numa das principais instituições de ensino públicas federais do Brasil, a UFRJ, que a pessoa realmente, se ela tiver em ponto de bala, que ela deixaria de fazer a prova por conta da pandemia. Né? Então, assim, eu acho pouco provável que isso aconteça. Então, eu acho que a concorrência de altíssimo nível, ela não foi afetada. Ela provavelmente fez a prova, vai estar ativa ali, vai manter pontuações muito elevadas para cursos como medicina, por exemplo. Mas para cursos que sejam naturalmente aí, menos procurados, que não precisem necessariamente de uma pontuação tão elevada, para esses cursos eu realmente acredito que a pontuação de corte tende a baixar mais. Tá? Enfim, é isso. Então, se você está pensando em buscar oportunidades, acredito que as instituições do interior tenham uma queda na nota de corte maior do que as instituições de ensino localizadas nas capitais. Né? Então, inevitavelmente, USP, UFRJ, essas grandes instituições aí, as das capitais, né, elas vão acabar tendo uma concorrência maior mesmo. Isso sempre acontece. E eu acho que se cair, a nota de corte vai cair menos. Agora, nas instituições de ensino com campus no interior, acredito que a nota de corte venha a ser menor ainda, que caia mais do que em anos anteriores. Tá? É isso. Não vou me alongar muito no vídeo. Se você gostou, deixe seu comentário. Se tiver alguma dúvida ou questão, comenta lá também que a gente vai conversando. E se quiser, depois eu posso fazer mais vídeos aí sobre essa questão, explicando aí um pouco mais o que me levou a trazer esse pensamento. Eu acho que é um bom momento para aproveitar a oportunidade de tentar cursos aí que tem uma concorrência muito elevada e que talvez nesse ano estejam um pouco menos difíceis de ingressar neles, tá bom? Mas é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Forte abraço. A gente vai falando. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.